Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Bruxa Evani. Meu nome é Thalissa Sato e a gente está aqui no Bruxaria no Mundo e hoje é o nosso terceiro episódio a respeito de São Paulo. Minha gente, hoje então, o lugar histórico que nós escolhemos abordar um pouquinho é justamente a Catedral da Sé e a Estação da Luz. Mas vocês bem sabem que a gente tem assim, olha, se a gente fosse falar de São Paulo com todas as suas nuances, todos os seus detalhes, ficaríamos horas e horas. Mas o nosso intuito é que deixemos aí uma sementinha da curiosidade, uma vontade, então, de se você estiver aí perto, vai lá conferir, né? Nós bruxos, bruxas, nós temos aí, ó, o elemento bom da nossa característica da curiosidade, entendeu? Você vai lá, você vai estudar, você vai então sentir a energia em loco, né? Para realmente você ter também a sua perspectiva, as suas sensações, tá certo? Vamos começar então, meus amores, com a Catedral da Sé. Gente, Catedral da Sé, ela tem uma arquitetura gótica, né? E eu queria muito que vocês observassem no slide as características, então, que a arquitetura gótica ela carrega, né? Vejam que existem muitos vitrais, portanto, internamente, a igreja é super iluminada. Veja que existem vários arcos. Vocês vão ver que toda a parte, né, a arquitetura toda, ela é toda vertical, tá? E ela vem de uma época dos feudos, né? Ali entre o século V e o século XV, a arquitetura gótica ela vai estar representada num período onde a Igreja Católica ela é super, né, predominante, ela está bem forte, né? Então, a Idade Média ela é marcada, inclusive, também você que estuda na bruxaria a partir da Inquisição, né? Ela tem aí a sua maior, né, influência. E é muito importante a gente ter aí uma noção, né, dessas características, né? Veja, você que começa a buscar mais sobre a história, buscar mais sobre os lugares onde de repente você já passou, ou se você está estudando o seu panteão, sua árvore genealógica, eu tenho por mim que você vá de repente ver monumentos históricos do local onde você sabe por onde o seu avô passou, ou por onde o seu bisavô nasceu, e vai ser importante você entendendo ali, opa, peguei uma igreja principal da região que tem característica gótica. E aí você começa a destrinchar a sua pesquisa em cima também, sempre das artes. Fica a dica para vocês, tá? Nesse segundo slide, eu coloquei aqui algumas características para você já ficar atento quando eu falo arquitetura gótica, tá? Comentei um pouco sobre os arcos, nós temos aí as arcadas, as abóbadas de cruzaria, você vai ter os vitrais, né? Esses vitrais, principalmente esses aí, então, internos à Catedral da Sé, foi doada por um italiano. Inclusive, gente, várias peças de dentro da catedral são todas da Itália. Inclusive, o órgão, que é o órgão maior que tem na América do Sul. Só que olha só, minha gente, vocês acreditam que não está funcionando o órgão? Parece que ele parou de funcionar ali em 1980 e até hoje não foi feito nenhum conserto. Eles dizem que não teve dinheiro. Ou não, né? Continuando as características, né, da arquitetura gótica, a rosácea, e ó, aquela que a gente sempre vê, né? Vocês lembram lá de Notre Dame? Vai ter as gárgulas, né? Gente, gárgula, a gente sempre vai fazer assim um paralelo da figura que guarda, da figura que protege, tá? Também a gente faz um paralelo que quando chovia, numa das partes, né, da patazinha da gárgula, tem sempre uma saída de água. Então era também uma forma de escoamento de água, bem na parte do topo mesmo, né, do teto. É muito bacana. Eu acho que se você tiver oportunidade de ir, então, até a Catedral da Sé, fazer realmente uma análise, né? Observar,
arco a arco, né? Se você puder, entra então na catedral. Você vai observar então que existe, né, numa das partes do altar, tem uma parte onde tem uma pedra verde, bem no centro do altar. Essa pedra verde é uma pedra malaquita do Congo. É uma pedra que na época eles então importaram, colocaram, né? Essas histórias, né, minha gente? Nosso Brasil ele realmente tem várias partes do mundo inteiro. Então, dentro, né, da catedral eu tenho muito de Itália, tenho de África, então, né, com as pedras preciosas. Eu tenho muito do que eu vou entender da manifestação, então, do poder da igreja internamente. E eu quero muito que vocês, se vocês tiverem oportunidade, ainda lá existe, então, a cripta. E na cripta vocês vão ver a figura de Tibiriçá, né? Mas, Thalissa, Tibiriçá? Quem foi Tibiriçá? Gente, Tibiriçá, ele foi então catequizado pelo jesuíta Anchieta, tá? Foi inclusive por conta dele que foi ali a construção da catedral, né? Antes, então, era uma igreja que dizem que foi inclusive levantada pelos próprios índios, né? E aí depois eles colocam então a instalação da igreja do jeito que a gente vê hoje, tá? Vocês vão ver então que lá no local, né, tem a cripta. E aí vocês vão ver um pouco da história, inclusive, dele também. Aqui eu coloquei um slide falando um pouco, né, do Tibiriçá, que na realidade o significado do nome dele, né, em tupi, é vigilante da terra, também cabendo na expressão sentinela da serra. Gente, por conta então do cacique Tibiriçá, muitas das coisas que a gente entende hoje como lugar histórico, né, foi através dele, né, que se sucedeu, foi através dele que as coisas aconteceram também. Ó, fica a dica aí também, né, para vocês umbandistas, né, vocês que têm linha de caboclo, de repente a linha é Tibiriçá, vamos dar uma estudada. Tibiriçá, então, faz parte dos tupiniquins, tá? Diferente do representante Cunhambebe, que é, então, dos tupinambás, tá? Tupiniquim, um lado, Tupinambá do outro, né? Vamos lembrar na outra semana que a gente falou dos tamoios, né? Que é a junção, então, dos grandes guerreiros, e dentro dele tá lá, né? Os tupinambás, tá? Muito bem, muito bem. Gente, quando a gente, então, vai estudar, né, os lugares históricos, quando a gente vai estudar esses movimentos, eu acho que é bem interessante você ter na ponta da língua, né, um pouco sobre a parte indígena, né? Eu comentei um pouquinho do líder, né? Comentei de Tibiriçá, comentei de Cunhambebe, mas teve então uma época onde 5 etnias se juntaram, né? Dessas 5 que se juntaram, eles tentaram realmente desmantelar, digamos assim, né? Os jesuítas, eles tentaram retirar, né, os portugueses que já estavam ali. Porém, a força de Tibiriçá ali, já catequizado, foi maior. E aí, realmente, né, ali se desenvolveu a cidade de São Paulo. Eu queria mostrar para vocês agora um pouquinho da Estação da Luz, né? Então, a gente sai aí um pouco do cenário da Catedral da Sé, que é um lugar que, gente, vale super a pena ir. Eu só dou uma dica, tenha um pouquinho de cuidado, né? Na hora que vocês estiverem lá, né? Nós não estamos assim num ambiente tão seguro. Vão à luz do dia, né? E façam, chequem antes para ver como que tá a situação ali, porque todo cuidado é pouco, né não? Inclusive quando você estiver também lá na Estação da Luz, que é essa que você está vendo, né? A gente que pega trem, a gente que pega aí metrô, tem a Estação da Luz como uma grande central.
E, gente, é que a gente está sempre no vucu-vucu, né? Não dá para observar os detalhes, mas a Estação da Luz é linda, né? Observando então arquiteturas de fora, observando os detalhes internos, né? Lá então você vai observar que teve eles conseguiram fazer essa super reforma na realidade depois que teve um grande incêndio, tá? Mas construiu-se se eu não me engano, foram 3 versões. É isso. Foi inaugurado em 1865, passou por 3 versões, né? A primeira era mais simples. Lembrando, minha gente, que a estação ela foi super importante para fazer a passagem e o envio do café, né? São Paulo Santos. Né? Você que assistiu também o meu programa de Paranapiacaba vai ver como que os ingleses tiveram aí uma influência enorme para tudo isso acontecer. Inclusive, essa estação ela veio já prontinha, digamos assim, né, da Inglaterra, e eles fizeram a instalação aí, então a gente tem bastante influência inglesa nesse sentido, tá? E assim, é uma loucura. Quando você então tiver a oportunidade de ir à Estação da Luz, você por favor, tá? Aproveite e vá no Museu da Língua Portuguesa, né? Ali é onde você vai ter uma aula brilhante sobre a origem do português, né? Você vai ver que temos ali no ano 1000 o surgimento do galego português, e aí depois eles colocam na história muita influência africana, influência indígena, né? E a influência dos portugueses na construção da nossa língua. E é um museu super interativo. Acho que você vai curtir bastante. Você que está na formação também da mediunidade vai entender bastante, inclusive, das entidades, tá? Aproveitem, meus amores, e vão na Pinacoteca. Passeiem pelo Jardim da Luz. Tem ali também a Igreja de São Cristóvão. Gente, acho que assim, ó, coisas muito bacanas para a gente explorar. E o mais legal é você ter a oportunidade de ir em loco para poder ver realmente como que funciona essa parte energética. Vou dar uma dica. Toda vez que você entra em lugares históricos, em igrejas, você pede licença ao guardião que ali reside. Se de repente você teve alguma passagem pela Inquisição, onde você foi a bruxa e você teve ali um final não tão bonito, né? Tem algumas pessoas que passam mal, ou tem algumas pessoas que elas ficam com falta de ar, tá? Isso é uma característica normal, né? O que a gente instrui? Peça as licenças devidas, só escaneie, sinta o ambiente, não puxe nada para você, tá? Mas é interessante você sentir o que cada ambiente te proporciona, porque dali você pode então se conhecer e aí tomar outras decisões. Às vezes, se você está fazendo alguma terapia ou se você está fazendo alguma coisa específica de autoconhecimento, você vai agregar isso para você poder restabelecer suas forças, para você se sentir mais completo, você entender qual é o seu papel naquilo tudo, né? Cada vez mais você vai encontrando partes da sua própria pessoa. Então, esteja aberto, se conecte com os seus sentidos e se conecte com o ambiente, sempre com muita proteção, muita fé e conte com a gente. Tudo bem? Um super beijo e ó, se prepare, temos aí outros encontros, né, com São Paulo e eu espero que você esteja gostando bastante. Um beijo, gente. Tchau, tchau.